Viver pisando em ovos. Escolher cuidadosamente cada palavra para não gerar brigas. Foi assim que eu vivi nos últimos tempos. E eu vim para Cracóvia, na Polônia, para tentar ouvir a minha própria voz. E se você, assim como eu, sente que esse relacionamento não te deixa voar e te deixa perdida, esse vídeo é para você. Bom dia de Cracóvia, meus queridos! E esse é o canal Ler, Viver e Viajar. E aqui eu compartilho histórias de livros, viagens e experiências que ajudam a transformar a vida da gente. E hoje vou contar um pouco da história do meu relacionamento, o último. E eu decidi fazer a parte 2 do Recomeçar aos 46 anos, porque isso de certa forma também é um gatilho para o meu recomeço, ou seja, o meu relacionamento, o término dele, ou no mínimo uma pausa, também faz parte desse processo de recomeço. Bom, eu vou falar rapidamente do relacionamento, como nós nos conhecemos, porque não é o foco. Nós nos conhecemos em 2023 por um app de relacionamentos. No começo fluiu tudo muito bem, tínhamos muitas afinidades, curtíamos mesmo um namoro, é claro que passou por um processo, conhecer os primeiros encontros, até que fui pedida em namoro. Namoramos por um bom tempo e foi muito bom, foi muito incrível, foi um momento que a gente parece que encontrou a pessoa certa, encontramos aquela pessoa que encaixa perfeitamente, mas a minha intuição já dizia alguma coisa. Gente, por que a gente ignora a nossa intuição? E a minha gritava, olha, tem algo de errado, tem alguma coisa que não bate. Mas pronto, também, por outro lado, era um relacionamento que me fazia muito bem, pois a minha família toda está no Brasil e eu tenho poucos amigos em Portugal. Mas, a partir de uns meses, de uns 3 meses, eu acredito, de namoro, eu comecei a perceber alguns comportamentos. Hoje, lendo um pouco melhor sobre, é o que chamam de red flags. E o primeiro deles foi uma impulsividade muito grande em uma briga de trânsito. Estávamos em uma rodovia e ele discutiu, um cara fechou, não me lembro bem se foi ele que fechou o cara ou se foi o cara que fechou ele, e aquilo virou uma disputa de racha na autoestrada. E ele nos colocou em risco. E eu lembro que eu gritava, olha, para, por favor, pelo amor de Deus, sai disso, vamos embora, vira aqui à direita e deixa isso para lá. Ele ignorou isso. Aí, após esse episódio, nós discutimos bastante, porque eu fiquei muito assustada, gente, muito assustada. Eu dirijo de forma tranquila, não tenho direção perigosa. E ele também não, mas foi um ato de impulsividade muito grande, que eu ignorei. E depois foram acontecendo outras coisas pequenas e eu fui ignorando também. Por exemplo, passou-se muito tempo, uns 6, 7 meses, eu não conhecia nada da família dele e aquilo me incomodava um pouco, de não saber nada sobre ele, nada sobre a família dele. Deixei passar mais um tempo para ver se ele tinha a iniciativa de convidar para conhecer a família. Até que em um determinado momento eu mesma perguntei, porque passou-se muito tempo, então o que a gente quer saber, né? A gente quer conhecer. Eu falava para ele da minha família no Brasil e que gostava muito de conhecer a dele. E ele nem se negou a nada, né? Já no próximo fim de semana já marcou com a mãe dele. Aí ele falou, primeiro conhece a minha mãe e depois conhece a minha irmã. Eu, tá bem, ok. Aí fui conhecer a família, a mãe no caso, né, primeiro. Correu tudo bem, foi muito bem. E eu percebia coisas assim que, por exemplo, ele era muito, principalmente depois do trabalho, porque ele trabalha, eu também, né, trabalhamos, e a partir do momento que ele chegava em casa e que eu chegava em casa, eu sempre tive uma rotina muito intensa. Se eu não estou trabalhando, estou descansando muito mais à noite, mas antes eu gosto de ler,
Eu gosto de assistir alguma coisa, um vídeo, alguma coisa que acrescente ou alguma outra atividade. Faço muitos cursos, como eu já falei para vocês, e esse é o momento que eu tiro para isso. E também eu sempre tenho um momento ali com Deus, meditação, orações, que eu gosto. E ele não tinha muito disso, porque ele ficava comigo em chamada de WhatsApp das 7 da noite, mais ou menos, até 11, meia-noite. E eu me sujeitei àquilo, embora não achasse normal alguém, né, não ter uma outra atividade. Hoje eu consigo ter uma resposta melhor para isso, que é dependência emocional dele e minha também. Em um determinado momento ele me convidou para ir morar com ele e eu fui. Fui porque, né, já 46 anos, a gente quer refazer a vida, ele também queria e eu não tenho filho, ele também não tem filha, embora eu tenha sido mãe de UTI. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto, posso falar aqui também. Muito bom trocar esse tipo de experiência. Deixem aqui nos comentários se vocês querem ouvir um pouco mais sobre isso. Eu não tenho filho, ele não tem filho, então parecia um match perfeito, embora nenhum relacionamento é perfeito, né, gente? E então fomos viver juntos. Primeiro mês, ok. Passado um pouquinho do primeiro mês, aquela atenção toda que era me dada, aquela atenção, sabe, de horas, de se resumia simplesmente um bom dia, alguns beijinhos de vez em quando, e eu sentava ao lado, quando estávamos à noite, para tentar ficar junto ao lado dele no sofá, e ele muito focado em assistir televisão, muito focado em assistir vídeos. Eu também gosto de assistir vídeos, mas não só isso. E aquilo começou a me incomodar, porque como assim? Um pouco mais de um mês? Não é para ter rotina assim, é para estar em lua de mel, né, gente? Vocês concordam? Não é para estar em lua de mel? Um mês. E aquilo passou para mais um pouco, passou mais 2 meses, continuou a mesma coisa. E aí eu tomei coragem e me posicionei. Falei para ele, olha, nós não estamos, né, bem, não temos tempo para nós, não temos tempo para o nosso relacionamento. E ele se sentiu ofendido, ele se sentiu pressionado. Ele falou, olha, ainda da primeira vez que eu disse a ele falou, tá bem, tudo bem, eu vou tentar melhorar, vou tentar fazer de uma outra forma. Eu, tá bem. Passou-se algumas semanas, a mesma coisa, gente. O único momento juntos era o jantar e o sofá assistindo televisão. Lembrando que antes do casamento nós tínhamos tempo livre, sim, porque era das 7 até da noite, das 7 até as 11 ou meia-noite, que ficávamos juntos em ligação por WhatsApp, por videochamada. Então, como é que de repente não tem mais tempo? E o tempo foi diminuindo o carinho, foi diminuindo a atenção e foi diminuindo até relações. Sendo bem sincera com vocês. Aquilo me incomodou. Aí na segunda vez que eu falei, aí ele já não gostou, já se sentiu pressionado, dizendo que eu pressionava demais. E se tem uma coisa que eu aprendi em toda essa minha vida, eu tive poucos relacionamentos, esse foi o segundo. Primeiro eu fui casada há 25 anos, separei lá atrás, e agora ele. E se teve uma coisa que eu aprendi durante essa minha vida, foi o princípio da reciprocidade. Ou seja, ele achou que eu estava cobrando demais, então eu resolvi apostar nesse princípio, tratar exatamente como sou tratada. Aí eu passei a não ligar mais, gente. Enquanto ele estava assistindo TV, passei aí, ler meus livros, fazer minhas atividades, fazer meus cursos, fazer as minhas obrigações, fazer as minhas meditações. Comecei mesmo a fazer isso. Comecei a não dar atenção e focar em mim. Mas não é que isso incomodou o homem? Incomodou demais. Aí ele veio perguntar para mim por que eu mudei, o que estava acontecendo, se eu não estava arrependida de ter mudado para casa dele, que era a casa dele. Aí eu não, eu só tô ocupada aqui fazendo minhas coisas. Só isso, só não tenho arrependimento nenhum, não. Mas porque você tá assim, tá estranha? Ou seja, gente, parece que a gente tem que servir, não sei. Parece que a gente tem que estar ali, pagiando, homem maduro. E aí eu expliquei para ele que eu estava tratando ele da mesma forma que eu era tratada. Aí ele ficou sem entender nada. Ele entende o que quer entender, que não é verdade,
que eu sou muito dramática, que eu sou muito sensível, que eu sou sentimental demais. Aí já partiu para uma outra dinâmica, né? Uma dinâmica aí de manipulação. E eu sei bem o que essas dinâmicas de manipulação são e como elas ocorrem, porque eu tive por parte, especialmente da minha mãe, como isso funciona. Uma mãe um pouco com traços narcisistas, e eu já sofri muito com essa dinâmica. Pronto, essa foi a nossa primeira briga. E depois disso nós não nos entendemos mais. Terminei o relacionamento, falei que não era aquilo que eu queria, não era aquilo que eu merecia, não estava disposta a viver um relacionamento dessa maneira. Ele não concordou de jeito nenhum, não concordou, e só que entre concordar é uma coisa, respeitar é outra, né? Então eu mantive o meu posicionamento. Com 3 meses de convivência, eu fui embora. Fui viver minha vida, fui para Albufeira, em Portugal. Passei uma temporada lá, que foi o ano passado, trabalhando no verão, porque lá no Algarve é muito bom para trabalhar no verão. E ele não se conformou, ele não entendeu, ele disse que não entende até agora, né, o porquê de eu ter ido embora. E até que fomos conversando, fomos ajustando. Eu faço terapia, tive a ajuda da minha terapeuta para tentar organizar essa dinâmica, porque infelizmente ele também tem uma mãe manipuladora, liga para ele 20, 15 vezes por dia, não dá paz, culpabiliza ele por tudo, e ele ainda aceita a culpa em vez de procurar a cura. Mas eu fiquei em Albufeira, como eu disse, e lá trabalhando alguns meses, e a gente se reaproximou, segundo ele, reconheceu que ele estava errado, reconheceu que sim, que dessa vez a gente podia tentar uma nova forma que seria diferente, seria melhor, que ele ia tomar mais cuidado. Aí, mas terminei, né, de trabalhar, o meu contrato era sazonal, de qualquer forma ia até o final de outubro, e eu queria ir para o Brasil, fazia bastante tempo que eu não ia, então esperei terminar o meu contrato. Inclusive esse contrato foi aquele que eu sofri o burnout, que eu contei no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo Recomeçar aos 46, parte 1, corre lá, dá uma olhadinha. Voltei apenas em outubro, ele foi lá me buscar. Fomos juntos ao Brasil. Um pouco antes da nossa viagem ao Brasil, que foi em novembro e dezembro, ele já começou a dar sinais dos mesmos problemas. Antes de viajar, eu falei, olha, nós estamos cometendo o mesmo erro do passado. Mas pronto, como estava uma viagem já marcada, eu fui rever os meus familiares, que eu estava com muita saudade, faz 4 anos que eu não os via, e ele foi comigo até para conhecer minha família. Foi uma viagem incrível, tivemos algumas discussões ali um pouco estranhas, mas eu não quis, sinceridade, gente, eu não quis. Faziam 4 anos que eu não ia para o Brasil, e não ia ser lá que eu ia perder meu tempo brigando. E pronto, voltamos. E passei o Natal, Ano Novo, com ele, com a sogra. E são pessoas difíceis de conviver. Eu também não sou fácil, ninguém é fácil, gente. Mas nessa minha jornada na minha vida, eu tive que, primeiro, aprender a ser sozinha. Segundo, aprender a dizer não em meu benefício, porque eu me doei muito, ainda tenho muito para contar para vocês sobre a minha mãe, igual eu falei sobre a minha família. E terceiro, eu aprendi, isso através do meu crescimento pessoal, da minha evolução, a levar a vida de uma maneira mais leve. Ou seja, tentar não ficar reclamando muito da vida, tentar manter o pensamento positivo, que as coisas vão caminhar para o bem. Eu aprendi a ter essa mentalidade. E conviver com alguém que só reclama que tudo é mal, que tudo é ruim, que tudo o tempo, as pessoas, tudo é ruim, não tem um nada bom. Então, conviver com eles é muito difícil para mim, primeiro, porque eu sou, não sei se vocês acreditam, mas eu sou do signo de Peixes. E o signo de Peixes, a gente absorve muita energia, e às vezes a energia é negativa. Aliás, muitas vezes, né? Se você é de Peixes, comenta aqui embaixo, por favor, se sente o mesmo, se sente que as coisas, alguns lugares, algumas pessoas drenam a nossa energia. E é o caso dele e da mãe dele. São pessoas que, tá certo viver assim, gente? Sei lá, cada um vive da forma como acha melhor, mas a minha forma de viver é esperança, é prosperidade. Eu vibro, sabe, na motivação, eu vibro na positividade. E eu aprendi a ser assim, não foi fácil, eu era igual, reclamona, mas a gente pode sempre melhorar. Nós voltamos, mesmo de longe, ele me mostrava vídeos
de crescimento pessoal, de evolução, e vídeos que ele gosta muito de ver vídeo, e eu achava que ele via, e quando eu ia comentar com ele, eu via que ele não via nada. Então ele enviava os vídeos para talvez assim eu perceber ou talvez me enganar que ele estava vendo o vídeo para crescimento dele. Eu ficava imenso contente, né? Até que um dia eu decidi comentar o vídeo e ele não sabia nada do vídeo. Ou seja, muito para inglês ver, né, gente? Então assim, me deixou muito triste tudo isso. Mas mesmo assim eu dei uma segunda chance. Aí voltamos de viagem do Brasil, eu sentei com ele e falei assim: olha, vamos fazer um contrato aqui. O nosso contrato é, primeiro, respeito. Segundo, qualquer coisa que um incomodar no outro, é preciso falar. Terceiro, eu tenho muito problema com insônia, muito problema com fibromialgia, com dor, a menopausa. Então tem vezes que eu não consigo dormir com ele, porque ele ronca. E outras coisas, ele tem um alarme, gente, que a partir das 7 da manhã, a cada 10 minutos aquele alarme soava. E eu às vezes queria e ele levanta às 9. Porque muitas vezes ele tá de home office, tá de teletrabalho. Só que aí ele desligava aquilo e dormia, e eu lá, sem dormir de noite, querendo dormir um pouco de manhã, e ele roncando. Então, às vezes, eu pegava e ia no outro quarto dormir, no modo sobrevivência. Porque se eu não durmo, ataca a ansiedade, ataca a insônia, o meu sistema imunológico cai, dá tudo, dá herpes, o nosso corpo não aguenta. E a quarta parte desse contrato era tempo de qualidade juntos. Ou seja, eu tenho meu tempo comigo, ele tem tempo com as coisas que ele gosta de fazer, tá tudo bem, mas nós temos que ter tempo de qualidade juntos como casal, seja 10, 15 minutos por dia, mas é preciso, nem sempre dá, mas é preciso pelo menos tentar manter. Se eu cobrava, eu sou carente, eu sou sensível demais, e se eu dava o mesmo tratamento, aí é porque eu mudei com ele, aí é porque eu tô diferente, e a nossa intuição, tá, isso não é pra você, mas a gente ama, a gente acha que pode ajudar o outro a olhar a vida de uma outra maneira, mas a verdade é que ninguém pode. Eu tentei várias vezes fazer com que ele enxergasse algumas coisas, fazer com que ele tivesse uma visão melhor da vida. E ele também, nesse momento, não tá bem, tá com um problema no trabalho, um problema com a mãe dele, que eu já falei que não deixa ele em paz, e manipula ele, e aí da mesma forma que ele é manipulado, ele tenta manipular a mim. E aí eu tentava falar as coisas, ele invertia, ele falava, mas se você não tem atenção, não pode partir só de mim, tem que partir de você também. Mas gente, posso estar errada, mas se a gente já é desconsiderada, a gente já é rejeitada, que mulher que vai procurar dialogar depois de 1, 2, 3 tentativas? É perda de tempo. A gente começa a enxergar que a pessoa quer ficar no lugar dela, e é todo o direito dela, esperando solução cair do céu e empurrando os problemas para baixo do tapete. Porque é assim que ele fazia, sabe? Eu tinha uma discussão, não, vem aqui, vamos sair, vamos, sei lá, qualquer coisa, pronto, acabou, mas não dialogava sobre o problema. E se dialogava, dava briga, e se dava briga, ele nunca tinha culpa. A culpa tentava incutir a mim, mas eu tenho uma vivência assim bastante intensa da vida, né? Eu aprendi muito na dor e eu tenho clareza das coisas. São mais de uma década de terapia, de psiquiatra inclusive, para eu ter o mínimo de sanidade mental. Então eu sei quando eu tô sendo manipulada. Mesmo assim, dei as chances, gente, mas também percebi que não adianta, gente. A pessoa quer continuar no lugar dela e tem todo o direito. Só que a pessoa quer que eu fique com ele, sabe? Quer que não aceitou o término, não aceita até agora, até hoje, por isso que eu vim para mais longe, para Cracóvia. Não aceitou porque ele diz que ama, mas é um amor um pouco doente, é um amor que não é saudável. Pediu pelo amor de Deus para eu não vir, pediu pelo amor de Deus para eu ficar, mas como que eu vou ficar em uma situação infeliz? Ainda falei para ele como eu vou condenar 2 pessoas à solidão eterna, além de não ser um amor saudável. Isso me parece mais dependência emocional. Me parece, gente, eu posso estar enganada e o tempo vai dizer isso e eu conto aqui para vocês. Mas
me parecia que eu era apenas uma conveniência na vida dele. Por quê? Porque tem mulher e eu, como na altura estou procurando emprego, estou fazendo cursos igual eu falei, me recolocando no mercado de trabalho, tentando ver a melhor forma. Tenho uma agência de viagens no Brasil, isso é facto, mas é no Brasil, então as viagens posso trabalhar de qualquer lugar, mas eu preciso ter uma renda aqui, a zona do euro é caro. Então, eu penso que eu era apenas uma conveniência na vida dele. Uma conveniência por quê? Porque ele, desculpa a emoção, gente, é que é tudo muito recente. Eu até fiquei um tempo sem publicar, uma semana, porque eu estava empacotando as coisas para vir para cá. Mas eu penso que eu era apenas uma conveniência para ele não se sentir sozinho, porque não tinha muito diálogo, não tinha contato físico mais, mas tinha uma pessoa para ajudá-lo, eu ajudava. Casamento é parceria, né, gente? Eu ajudava com muito gosto nas coisas da casa, fazer comida, inclusive comprar comida, mesmo estando desempregada. Nunca deixei ele sozinho nos custos, embora ele ganhe muito mais do que eu, mas ok, casamento é parceria. E infelizmente eu não consegui, porque eu acabo em um ambiente tóxico, eu fico doente. Não deu, simplesmente não deu, com muita dor no coração de ter que deixá-lo, muita dor mesmo, de ter que partir de novo e recomeçar. Quantas vezes eu não recomecei nesse mundo e nessa vida, mas ainda assim eu prefiro recomeçar do que viver uma relação de dependência emocional, do que viver uma relação onde ela te anula dizendo que você é dramática, você é sensível. Gente, como isso dói ouvir de quem a gente ama. E em momentos de parceria que eu preciso aqui nesse canal, sabe, ele nunca deu a mínima, ainda falou assim para mim: você pode conseguir talvez, mas isso é muito difícil, porque isso é uma chance 1 em 1 milhão. Mas e daí, gente? E daí que é 1 em 1 milhão? Para quem acredita em Deus, nada é impossível. Para quem acredita em si mesmo, nada é impossível. Eu não tinha um parceiro, sabe? Se eu ficasse doente, especialmente num sábado, quando eu não dormia e tinha as dores da fibromialgia, ele ficava irritado e me parecia que a irritação dele, que ele falava: não, vamos sair, você precisa andar, mas é mais para fazer companhia para ele do que propriamente para mim. Então era tudo muito mais sobre ele, tudo as coisas que ele queria fazer, as coisas do modo dele, porque afinal de contas ele tem carro, eu não tenho carro. E a culpa é minha também, embora eu não vou me culpar no sentido de ser perversa comigo, mas a culpa é minha porque eu não escutei a minha intuição, eu não escutei. Quando Deus falou para mim que não é o meu lugar, dei 3 chances grandes assim, sabe? Com promessas de mudança. E aí, quando a gente chega ao ponto, a mulher chega ao ponto de não admirar mais, chega ao ponto de tanto faz, já não tem muito o que fazer, e era isso, não tinha muito o que eu fazer. Portanto, eu decidi partir. E algumas pessoas me perguntam: por que Cracóvia? Por que a Polônia? Bom, especialmente, é um pouco mais longe, é um lugar que tem um custo-benefício um pouco melhor do que Lisboa. Aqui é fora da zona do euro. Então a necessidade de me conectar comigo mesma e tentar andar sozinha, que a gente aprende a ser sozinha, a gente aprende com a solitude. É isso que eu estou fazendo aqui, tentando achar a resposta do qual é o próximo passo, tentar acalmar a mente, para Deus me direcionar, o universo me direcionar, se é aqui que eu vou ficar ou se é para outro lugar que eu devo partir. Mas eu vou contar tudo em tempo real para vocês, tá bem? Que me acompanham. E se você puder me ajudar com um like, se inscrevendo, porque aqui eu quero ser motivação, ser inspiração. E se eu puder inspirar uma única pessoa já tá bom. Então me ajuda. Dê o like, se inscreva no canal e vamos fazer uma comunidade de pessoas fortes. Ô minha gente, quando o sentimento é genuíno, pelo menos da minha parte, a saudade dói. A saudade
judia, mas a liberdade para dizer eu mereço muito mais e eu mereço ser tratada com respeito. Isso sempre vai gritar mais alto em mim. E para finalizar, não sei o que vai ser, foi uma pausa necessária, porque de verdade eu quero acreditar ainda, talvez no futuro, não sei, mas dessa vez vai ter que depender de muita coisa, muitas ações. Não só palavras. Eu não acredito mais em palavras, eu acredito em ações. Eu sei, até porque já fui casada há 25 anos, que casamentos e relacionamentos não é fácil. Mas se o relacionamento está desequilibrado, é muito difícil. Precisa esforço das duas partes. Precisa cumplicidade e reciprocidade das duas partes. Ele diz que também se sente sozinho, eu também não consigo entender, eu também me sinto sozinha. Então foi esse, olhar para os fatos e não procurar culpados, foi que eu decidi botar um ponto final e deixar os dias passarem, deixar a vida cuidar da situação, o tempo resolve tudo, seja de uma forma ou de outra, embora eu ainda o amo muito, mas o amor precisa ser saudável e só o amor não é pilar para segurar a relação. E ainda bem que eu pude. E isso eu deixo para vocês essa reflexão. Se você vive um relacionamento tóxico, é complicado, eu sei, mas não fique em lugar que te adoeça. Não fique em lugar onde a sua intuição está dizendo para sair, onde Deus está te mostrando que não é para ficar. Não seja teimosinha como eu, mas também se você tentar, não se culpe, porque o amor é genuíno, né? O amor é genuíno e quer que dê certo. E a gente que é empata, quer que as pessoas dê certo também, quer que as pessoas vivem o lado bom da vida que a gente está vivendo. E o lado bom da vida que eu falo é ser feliz internamente, apesar de qualquer circunstância. Se tá chovendo, se tá sol, se tá numa mansão, se tá numa casinha, se tem carro, se não tem carro, porque a felicidade é um estado interior. E eu acredito verdadeiramente que nós estamos nessa vida para isso, não é para casar, para ter filhos. Se puder, ok, tudo bem, tá lindo. Mas se não puder, o nosso propósito, seja ele de qualquer religião, se você parar para pensar, é se tornar uma pessoa melhor. A nossa função nesse mundo é crescer e se tornar uma pessoa melhor. Mas me diz nos comentários aí, minha gente, vocês também estão vivendo esse tipo de relacionamento? Vamos nos ajudar? Comenta, eu vou adorar responder o comentário de vocês. Dê um like, se inscreva no canal para estarmos juntos. E eu vou contar aqui para vocês de Cracóvia, vou tentar gravar sobre a cidade, vou tentar levar vocês aqui comigo, afinal vou ficar algumas semanas. Então, só mais uma pergunta. Que estágio do seu relacionamento você tá? Ele também foi tóxico, assim como o meu? Um grande beijo para vocês e até a próxima.